Estamos de volta com mais um tema para debate. Te conto que o presidente Lula afirmou que nunca foi esquerdista durante uma conversa informal com autoridades que participavam do G7. Vamos ouvir. Estados Unidos, o republicano In the tem mais que US, democrata. Republicans have more than the Democrats in office. What time? Na França, France, também, o socialista tem bem menos. socialists have less time in office than Ou seja, o que isso prova? what does this do? Que o mundo não é de esquerda. O mundo é do caminho do meio. Is in the middle. The middle way. Essa é a verdade. That's the truth. But this is what you did when you became president first time. Everybody expected you to be left but you were. You were expected to Se foi direto pro centro, but I was never nunca fui elected. esquerdista. I was never elected. Never. That's what you Mas essa era a imagem. That's what you Essa era a Eu era um dirigente sindical I was a labor leader in the past. que tinha uma belíssima redação com o sindicalismo alemão, With the trade union in Germany. muito forte a minha Very relação. strong relationship. Tinha uma relação boa com o sindicalismo italiano, The Italian labor movement. tinha uma relação boa Very good relationship. com a CFDT francesa, CFT, which is a French com o prefeito espanhola. and UGT from Spain. Eu nunca fui. Em 1980, 1980s. teve um congresso na Rússia que eu fui convidado. Eu não fui na Rússia, porque eu estava condenado pela lei de segurança nacional. Eu fiz uma viagem pela Europa, But I made a trip around Europe angariando solidariedade. seeking for solidarity. E aí, And then eu passei a ser tratado I started to get como treated anticomunista. anti-communist. Everybody Vamos então ao debate, para a gente só trazer o contexto. Uma conversa informal, não era para ser registrada, o microfone estava ali aberto. Cardoso, essa fala de Lula reflete a realidade? Eu não tenho a menor dúvida que sim. Eu me lembro que quando o presidente Lula foi candidato a presidente da República, acho que foi a primeira vez, num debate, um jornalista, talvez a Ana lembre, acho que foi o Boris Casoy, não lembro quem foi, perguntou para ele se ele era comunista ou socialista ou social-democrata, algo assim. E ele respondeu, torneira mecânica. Claro. Essa resposta simboliza um pouco a visão que Lula sempre construiu em relação à sua atuação. Mas há aqui uma discussão de fundo, né? O que é ser esquerdista? O que quer dizer a palavra esquerdista, né? Se já é difícil você, muitas vezes, chegar a um consenso sobre o que seja esquerda, então, por exemplo, tem gente que acha que os sociais-democratas são de esquerda, os outros acham que não, que eles são de direita ou centro-direita. E se já é difícil definir o que é esquerda, o que não dizer de esquerdista? A palavra esquerdista ela é utilizada com sentidos completamente diferentes. Por exemplo, há quem identifique o esquerdista com qualquer pessoa de esquerda. Isso é muito comum, né? Hoje, nos dias atuais, por exemplo, eu vejo os adeptos de Jair Bolsonaro dizer que você é esquerdista. Então, está identificando o esquerdismo com esquerda, o que necessariamente não é correto. Claro. Vou me lembrar de um livro clássico de 1920, se não me falha a memória, escrito por um comunista, Lenin, Vladimir Ivanovich Lenin. E o nome do livro era Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo. E Lenin associava a ideia de esquerdismo a um radicalismo inconsequente, porque existiam algumas pessoas de esquerda que, por exemplo, achavam que não deviam disputar eleições para o parlamento, que não deveriam participar de sindicatos. E Lenin falava, isto é de um esquerdismo que atrapalha com a própria revolução socialista. Então vejam que interessante, muitas vezes a palavra esquerdismo é utilizada para identificar o extremista de esquerda. Eu acho esse, pessoalmente, o melhor uso para o esquerdismo. Uma coisa é ser de esquerda, outra coisa é ser esquerdista. Quando o Lula fala, eu não sou esquerdista, possivelmente o que ele está querendo dizer é assim, eu não sou um radical de esquerda. Não é, nunca foi. Ele é um lutador de sindicatos. É claro que Lula sempre teve uma postura humanista. E se você identificar humanismo com esquerda, ele seria um homem de esquerda.
mas nunca um esquerdista no sentido da radicalidade das posturas. Lula nunca foi um radical, Lula nunca foi um marxista. Se Lenin, que era um marxista ortodoxo, que dá origem, inclusive, a uma corrente política chamada marxismo-leninismo, entendia que o esquerdismo estava mais radical que ele que defendia a ditadura do proletariado, o que não dizer de Lula, que nunca foi uma pessoa que se afirmou ou que tomou posturas de defesa do marxismo, ou que foi uma pessoa que nunca defendeu sequer a ditadura do proletariado, defendida por Lenin. O próprio PT, que é um partido que Lula forma, é um partido muito identificado com aquilo que nós chamamos socialismo democrático, que passa longe até do marxismo-leninismo, embora correntes marxistas-leninistas, taticamente, sempre ingressaram no PT. Portanto, para responder entender o que Lula disse, nós temos que discutir o que é esquerda, o que é esquerdismo. Se tomarmos a expressão esquerdista como sendo algo que implica radicalidade absoluta no campo da esquerda, tal como usa Lenin, óbvio que Lula nunca foi um esquerdista. Ele é um humanista, e se eu identificar humanismo com esquerda, coisa que pessoalmente eu identifico, eu poderia dizer, não, Lula é um homem de esquerda, mas não um esquerdista. A análise rigorosamente, portanto, deve ser feita a partir do conteúdo dos termos utilizados para dizer se Lula acertou ou não. Eu acho, sinceramente, que ele sempre acertou ao dizer que ele não era nem um socialista, nem um comunista, que ele era um torneio mecânico que, como sindicalista, lutava pela evolução da classe trabalhadora dentro de uma perspectiva humanista. É como eu vejo esta resposta. Eu acho que tentar rotular Lula como esquerdista, entendendo-se o esquerdismo como sendo algo da radicalidade que vai além, inclusive, do marxismo-leninismo, eu, sinceramente, acho que seria de um erro histórico, de uma inconsequência analítica do ponto de vista da ciência política muito grande. Ana Amélia Lemos, tivemos uma aula aqui, mas queria saber se você concorda, essa fala de Lula, que pode dar briga na esquerda e na direita, né, nesse país polarizado, ela reflete a realidade? Ele não deu essa declaração de graça. Essa declaração teve dois endereços. Um, Donald Trump, e a outra, o eleitorado brasileiro. Por que Donald Trump? Porque o Donald Trump falou lá, deu umas declarações aí atravessadas, falando que não estava indo bem no Brasil, porque sugerindo que o Brasil estava indo para a esquerda. E aí fazendo algumas condenações que não ia mal, aliado ele que está a família Bolsonaro. Esse foi um recado, dito naquele ambiente do G7. Dito para o mercado interno brasileiro é porque a eleição, e o Lula é muito inteligente do ponto de vista político, já está disputando o 4º mandato para presidente da República, então deve conhecer bem a política e o humor dos brasileiros, do eleitorado. E ele sabe fazer a leitura, que a tendência da sociedade brasileira hoje é uma tendência de moderada para a direita. Ele percebeu esse novo cenário político. Então, é um experimento que vai se fazer. E o que o Lula quis dizer para o eleitorado, ele que disputa o 4º mandato, é dizer, olha, não se assustem, não sou esquerdista, como vocês pensam, eu não sou esquerdista. Então, foi 2 recados, 2 mensagens com objetivos distintos. Agora, veja só, ele foi o fundador do PT. Qual era o símbolo do PT? Qual era a cor do PT? Vermelho. Qual era o símbolo? A estrela. De onde vem a estrela? Então, esses são sinais que eram necessários à época da fundação, seguramente, para estabelecer uma diferença de um proletariado, né, na época, que era essa a linguagem, e do que um sindicalista hoje na era moderna. E o mundo virou um pouco para a direita, né? Você vê a Itália, você vê os Estados Unidos, você vê aqui na nossa América Latina toda ao redor, tá, as eleições agora, aqui Peru, Argentina, tudo. Então há uma virada para a direita, e isso também tem interferências exatamente nesse relacionamento geopolítico. Então, exatamente também os 2 recados que o presidente Lula deu foi para dizer para o Donald Trump, olha, você está enganado, eu não sou da esquerda. Aliás, Cuba hoje está anunciando aí uma privatização geral dos setores públicos de Cuba. A Venezuela já, claro, não vamos comentar o ato da retirada do Maduro, mas a Venezuela também está entrando na cartilha do capitalismo, e Cuba hoje, surpreendentemente, seu primeiro-ministro
anunciou um rigoroso processo de privatização. A Cuba que está numa situação desesperadora, sem energia elétrica, uma série de coisas. Talvez o capitalismo seja uma boa saída para a ilha que é tão bonita.